Algumas coisas me chamam a atenção. Primeira é que o governo Lula, o governo do PT, eles estão aliados à guerra midiática que está sendo feita pelo grupo terrorista Hamas. Eu digo aliados porque foram 10 voos, chegaram quase 1.500 brasileiros, foram repatriados ali da região, e os primeiros voos trouxeram justamente brasileiros que estavam em Israel, vários, inclusive, que foram alvos dos ataques terroristas. Não podemos esquecer que um dos principais alvos e um dos locais onde houve a maior quantidade de mortos e tragicamente atacados durante uma rave organizada por brasileiros, né, uma festa organizada por brasileiros, e nós tivemos, pelo menos até agora, se eu não me engano, 3 brasileiros mortos ali. Apesar de a comunidade brasileira em Israel ter sido atingida, ao ponto de nós termos quase 1.500 brasileiros serem trazidos de volta nesses 9 voos anteriores, e nenhum desses voos foi feita a operação midiática de o presidente receber, ou algum dos seus ministros, etc. Até a própria primeira-dama. Então, essa operação midiática, ela teve 2 objetivos que nós precisamos entender. O primeiro foi estabelecer ou reforçar a ideia de que o Hamas é um grupo que está em condições de igualdade no que está acontecendo em Israel hoje. Isso não é verdade. Embora do ponto de vista do impacto humanitário isso sim seja verdade, ou seja, há civis dentro da faixa de Gaza hoje sendo mortos, feridos, e que não deveriam sequer estar naquela área dos conflitos. Não podemos esquecer que o próprio exército de Israel, as forças de defesa de Israel, fizeram uma campanha de operação anterior de comunicação para que as pessoas deixassem o norte do país, ou seja, o norte da faixa de Gaza em especial, e essas pessoas foram impedidas de deixar aquele local, principalmente porque faz parte da doutrina do Hamas utilizar a sua própria população da faixa de Gaza como escudo humano. Veja que existe toda uma tecnologia de inteligência artificial que foi desenvolvida em Israel nos últimos anos, em que cada foguete disparado da faixa de Gaza, ele é identificado com fotos de satélite e se sabe exatamente de onde ele partiu. Israel já tem isso tudo muito bem levantado, já conhece o sistema de túneis, então ele poderia fazer uma contrabateria, ou seja, atacar esses locais onde estão saindo esses foguetes, e indiscriminadamente não foi feito isso. Foi feita toda uma campanha para que essa população fosse retirada ali, principalmente da cidade de Gaza, que hoje já está cercada, tanto pelo sul quanto pelo norte. As forças de Israel já conseguiram ligar o território de Israel ao mar Mediterrâneo, cortaram a cidade de Hamas, ou seja, a cidade hoje está completamente cercada pelo norte e pelo sul, e eles começam a destruir a infraestrutura dos túneis, que são conhecidos. O próprio Hamas se ufana de ter 500 quilômetros de túneis. Eles dizem que tem uma estrutura de túneis maior do que o metrô de Londres. Mas, na realidade, nós sabemos que essa estrutura foi construída por décadas, com muito dinheiro, foi financiada, e hoje a gente sabe, por exemplo, que aqueles mísseis que partiram lá do sul, lá do Iêmen, 2.000 quilômetros longe de Israel, são mísseis altamente sofisticados colocados pelo Irã ali. Então, essa é uma guerra de proxy war, né, de guerra de procuração entre os Estados Unidos e Israel e o Irã, e hoje nós temos a Rússia e a China entrando também dentro desse teatro de operações. Então, o Brasil, quando o presidente Lula ele se coloca dessa forma, ele está desviando a atenção do fato de que o Brasil hoje é alvo até mesmo dos terroristas, não do Hamas, mas do Hezbollah ou do Hezbollah, que são muito mais perigosos e muito mais mortíferos do que os próprios que estão ali na faixa de Gaza do Hamas. É importante a gente lembrar que o Brasil tem a maior população de libaneses fora do Líbano, ou seja, fora do Líbano, o país que tem a maior comunidade libanesa do mundo é o Brasil. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano.
Então, veja que esse grupo de Eu sou um dos brasileiros descendentes. que já estão morando aqui há muito tempo, libaneses que migraram, são uma comunidade muito integrada no Brasil. No entanto, o Hezbollah, por intermédio do Irã, eles conseguiram acabar com o Líbano. O Líbano era um país lindíssimo, um país muito diverso, com cristãos convivendo com muçulmanos, com judeus. E hoje, com o Hezbollah, e o Hezbollah hoje nem tem apoio político mais no Líbano como ele tinha no passado, eles conseguiram destruir o próprio Líbano. Então, é muito importante a gente entender que o Hezbollah hoje já tem terroristas presos no Brasil. Isso houve um problema diplomático muito grande, o próprio ministro Flávio Dino se manifestando nas redes sociais, e essa recepção a esse grupo de brasileiros que chega dessa forma como foi feita, ela desvia a atenção, essa é que é a verdade, do fato de que o Brasil hoje já teve 4 brasileiros com dupla cidadania do Líbano que foram ao Líbano, ofereceram a eles $700 mil para poder organizar atentados terroristas no Brasil, e existe uma rede do Hezbollah na tríplice fronteira com a Argentina e Paraguai que já está integrada ao PCC e ao Comando Vermelho no Brasil. Então acaba que essa notícia ela se conecta àquela anterior ali do Flávio Dino. Por quê? Porque hoje nós temos uma estrutura ligada ao crime organizado com o Hezbollah, com o terrorismo. Eles trazem armas, exportam ou fazem o tráfico de drogas por intermédio do Oriente Médio, da África para a Europa, eles se capitalizam com esse tipo de comércio e tudo isso está ligado nos países produtores de Colômbia, Peru, Bolívia, que são os nossos vizinhos, e hoje com a própria Venezuela integrada à Colômbia nesse cartel ao norte do país. Nós estamos cercados por uma estrutura criminosa com conexões terroristas e o nosso governo desvia a atenção tentando estabelecer essa equivalência que não existe entre uma democracia no Oriente Médio e um grupo terrorista ali na faixa de Gaza. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.